Olá, gente, boa noite para vocês. Estou aqui gravando esse vídeo conforme prometido, vídeo aula, pelo fato de eu não ter sábado ministrado a aula para vocês. E mais uma vez eu peço desculpas pela minha ausência. Graças a Deus estou melhor da coluna e também sem a Covid, tá? Porque na verdade eu não peguei a Covid e, se Deus quiser, não pegarei a Covid, porque eu faço tratamento profilático, tá? Com a ivermectina e também tomo suplementos alimentares para poder aumentar o meu sistema imunológico, tá? Então vamos lá. O intuito da nossa aula de hoje é tratar sobre o movimento do Renascimento e Reforma Protestante. E aí uma coisa importante que nós temos que ter em mente é que esses dois movimentos caminham juntos, tá? O Renascimento de um lado e a Reforma Protestante, que é um desdobramento principalmente desse Renascimento, do outro. Mas nós precisamos entender que a Reforma Protestante ela começa a ter os seus sinais de início bem antes do século XVI, tá? Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Nós veremos isso adiante em nosso estudo aqui, beleza? Então eu selecionei alguns dos exercícios daqueles que eu passei para vocês no sábado, para que vocês pudessem estudar e comentar e comento esses exercícios nos slides aqui. E esses slides também eu passarei para vocês com esses exercícios comentados, tá? Mas esses exercícios são os mesmos que eu já passei para vocês lá naquele material no sábado, tá? É só para ministrar essa aula em vídeo para que vocês não fiquem prejudicados em decorrência da minha ausência, tá? E desde já eu quero parabenizar todas as mulheres das duas turmas do Pelotão Alfa e do Pelotão Bravo pelo seu dia, o Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, tá? Então dou os parabéns a vocês aí, que Deus abençoe. Então vamos lá. PUC do Paraná. Inspirando-se na antiguidade clássica, Grécia e Roma, o Renascimento valorizava o homem, refletindo mesmo uma visão antropocêntrica do mundo. Esse movimento teve origem: alternativa A, na França; B, na Alemanha; C, na Espanha; D, em Portugal; e E, na Itália. Então vejamos qual é a alternativa correta. A alternativa correta é letra E, Itália. Na Itália é o país de origem do Renascimento, tá? E o Renascimento é um movimento que tem como base filosófica o humanismo, em que o homem ele é considerado a medida de todas as coisas, tá? Então no Renascimento há um processo de desligamento da igreja, ou de um desligamento da tutoria da igreja sobre a cultura, tá? Que envolve arte, ciências e literatura. Então vale lembrar que na Idade Média as ciências, a arte e a literatura, elas estavam sobre a chancela e a tutela da religião, tá? Da Igreja Católica Romana, da Igreja Cristã Católica Romana, especialmente, tá? Então não é que a Idade Média é uma idade das trevas, que todo mundo era mergulhado na ignorância, como acusavam os iluministas. Pelo contrário, é na Idade Média que surgem as grandes universidades. Por exemplo, a Universidade de Coimbra, ela é fundada em 1290, se não me engano, depois de Cristo, tá? Então é uma universidade que já tem mais de 700 anos de história, de existência, de fundação, tá? Então o nascimento das grandes universidades, elas ocorrem sim na Idade Média, como também as pesquisas científicas, o desenvolvimento da arte e da literatura, mas tudo debaixo do crivo da igreja, tá? No Renascimento, tendo a consideração a base filosófica humanista de que o homem é a medida de todas as coisas, então essa tutela deixa de ser da igreja e o homem adquire uma certa, digamos assim, autonomia, tá? E aí isso é visualizado na arte, apesar que a religião não é plenamente abandonada, tá? Mas não há mais
uma tutela da igreja sobre os movimentos culturais e também científicos, tá? Então, na arte, por exemplo, na Itália, você tem Leonardo da Vinci, com Mona Lisa e A Última Ceia e outras obras também, né? E também Leonardo da Vinci, ele foi uma figura importante em desenvolvimento de máquinas, projetos de engenharia e arquitetura. Você tem Rafael, que desenhou, que fez o quadro A Madonna do Prado, e Michelangelo, né, que foi o responsável por pintar a Capela Sistina em Roma. Então, quem já foi a Roma ou quem for um dia, verá na Capela Sistina o teto pintado. Quem fez esse trabalho maravilhoso foi Michelangelo, tá? Nas ciências você tem Galileu Galilei, né, que descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares e os satélites de Júpiter, tá? E ele negou os seus trabalhos para não sofrer a pena de morte. E na literatura você tem Dante Alighieri, com a Divina Comédia, Maquiavel, com a obra O Príncipe, e também Tomás de Campanella, A Cidade do Sol. Então são algumas figuras importantes aí do Renascimento. Mais adiante nós veremos outras figuras também importantes. Então tem essa obra aqui, Maquiavel, O Príncipe, né? E Tommaso de Campanella, tá? A Cidade do Sol. 2 filósofos italianos, tá bom? Então aqui, por exemplo, Maquiavel é um tratado de filosofia política e ele está escrevendo para o povo, tá? Então essa obra é direcionada para o povo. Então vamos pegar um trechinho dela aqui só para nós termos uma ideia bem legal. Deixa eu ler aqui para vocês. Tem um trecho aqui do capítulo 8 que diz assim: Pode-se ainda, de cidadão privado, tornar-se príncipe de 2 modos, que não podem ser atribuídos totalmente à sorte ou à virtude. Não me parece justo deixá-los de lado, ainda que de um deles se possa falar mais amplamente quando se tratasse das repúblicas. Estes são, ou quando por qualquer meio criminoso e abominável se ascende ao principado, ou quando o cidadão privado se torna príncipe de sua pátria pelo favor de seus concidadãos. Então esse aqui é um pequeno trechinho da obra de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, O Príncipe, tá? Para vocês terem uma ideia. Então a resposta certa é a Itália. A Itália é o berço do Renascimento, que destaca-se por uma renovação no movimento cultural humano, na arte, nas ciências e na literatura, tá? E a sua base filosófica fundamental é o humanismo, que em termos gerais afirma que o homem é a medida de todas as coisas. Por isso o caráter antropocêntrico do Renascimento, tá joia? Então continuemos aí. Questão de número 2, PUC, Paraná. Também outra questão da PUC do Paraná. Nós, outros pintores, queremos pelos movimentos do corpo mostrar os movimentos da alma. E aí que é um ponto importante do Renascimento, a concentração na figura humana, o que não acontecia na Idade Média, porque tudo praticamente era focado em Deus, na maioria das coisas, né? Para não dizer tudo. Mas aqui a ênfase no Renascimento volta-se na figura do homem. O homem é a medida de todas as coisas. Convém, portanto, que os pintores tenham um conhecimento perfeito dos movimentos do corpo e os aprendam da natureza para imitar, por mais difícil que seja, os múltiplos movimentos da alma. Albert LB tem a citação aqui, né? Você pode ver. Este fragmento referente à arte renascentista ajuda a explicar. Alternativa A influência do pensamento religioso na pintura renascentista, que objetivava a manutenção do teocentrismo. B. A desvinculação entre arte e religião a partir da negação da existência da alma. C. A aliança entre arte e religião na medida em que a arte representaria a concretização dos conceitos religiosos. D. A proibição da igreja de que os pintores representassem o ser humano. E a necessidade do estudo da anatomia para a produção de obras cada vez mais perfeitas.
obviamente é a letra E, tá? Não é a letra A, porque na verdade o Renascimento não faz a manutenção do teocentrismo, que é Deus como o centro de todas as coisas. Também não é a letra B, pelo fato de que não havia no Renascimento uma negação da existência da alma. Alternativa C também não é. Alternativa D, muito menos, porque aqui o Renascimento, o movimento renascentista é uma desvinculação ou não é um abandono total da fé ou da igreja, mas é uma saída debaixo da tutela da igreja, focando agora na figura do homem. O homem é o centro de todos os estudos, pesquisas e assim por diante. Então, por essa razão, é a letra E, tá? A necessidade de estudo da anatomia para a produção de obras cada vez mais perfeitas, tá? E aí, por exemplo, na medicina, você percebe que o estudo da anatomia ela será muito mais trabalhada na dissecação de cadáveres com os estudos comparativos da anatomia clássica. Então, vale lembrar que no período do Renascimento há um desejo por parte dos humanistas de o retorno aos clássicos, principalmente Platão e Aristóteles, tá? E aí nós percebemos que também na medicina há um retorno à medicina clássica, a medicina greco-romana. E aí então o estudo da anatomia naquele contexto ele é também trabalhado com base nos estudos da anatomia clássica. Há também nesse período a criação do microscópio, né? Do microscópio, na verdade, está microscópico aqui, mas é microscópio, e o desenvolvimento da farmacologia e química para o tratamento humano, tá? Então, ou seja, na medicina houve então o uso da farmacologia, da química, essa junção importante para o desenvolvimento então de drogas, de medicamentos que pudessem usar para a melhora da vida humana, tá? Número 3. O Renascimento teve início na Península Itálica, em uma época na qual ali já havia uma economia próspera, geradora de excedentes que puderam ser investidos na cultura. Analise as afirmações seguintes sobre o Renascimento e alguns de seus personagens. Afirmativa 1. Os renascentistas opunham-se ao misticismo, ao teocentrismo e ao geocentrismo. Afirmação número 2. Enquanto Copérnico afirmava que os planetas giravam em torno do Sol, William Harvey e Miguel Servet promoviam o avanço da matemática com a demonstração de vários teoremas. Afirmação 3. Miguel Ângelo, gênio da escultura, foi também pintor, tendo decorado o teto da Capela Sistina do Vaticano. De suas esculturas destacam-se as obras Moisés, Pietà e Davi, tá? E Sandro Botticelli, com Alegoria da Primavera, e Ludovico Ariosto, com Orlando Furioso, foram pintores que com estas obras enriqueceram a tradição pictórica italiana. Estão corretas apenas 2 e 3, apenas 1 e 3, apenas 2 e 4, 1, 3 e 4 ou 1 e 4. Então vejamos, a alternativa correta é a letra B, apenas 1 e 3. Os renascentistas opunham-se ao misticismo, ao teocentrismo e ao geocentrismo. E Miguel Ângelo, o gênio da escultura, foi também pintor, tendo decorado o teto da Capela Sistina no Vaticano. E suas obras que destacam-se são Moisés, Pietà e Davi, tá? E aqui vai lembrar uma coisa importante. No período medieval, teocentrismo é o conceito de que Deus é o centro de todas as coisas e Deus é a medida de todas as coisas. Então, tudo que era trabalhado na Idade Média, referente à arte, à cultura, à ciência, referente na questão da cultura, referente à arte, literatura e também nas ciências, tudo era voltado para o caráter teocêntrico, tá? Ao mesmo tempo, havia a afirmação geocentrista, de que a Terra era o centro do universo e era o Sol que girava em torno da Terra, tá?
No Renascimento isso muda. Então o Renascimento ele vem com uma pegada antropocêntrica, humanista. O homem passa a ser a medida de todas as coisas. O foco agora não é Deus, mas é o homem. Não que Deus é deixado de lado, a fé é abandonada, mas muda-se o foco. Então o homem é a medida de todas as coisas. E com Copérnico você tem o heliocentrismo, a Terra girando em torno do Sol, né, o astro central do nosso sistema cósmico. Então é Nicolau Copérnico que vem com essa nova teoria, derrubando por terra o geocentrismo, tá? Número 4. Diz assim: a Universidade Federal de Santa Catarina adaptada. Sobre o renascimento cultural europeu, é correto afirmar. Afirmativa 1. O homem passou a se dedicar mais a Deus do que a si próprio. Afirmativa 2. A classe burguesa desenvolveu a capacidade de competição, aumentando a concorrência. Afirmativa 3. A resignação permaneceu como herança da mentalidade cristã medieval. Afirmativa 4. Os humanistas foram grandes admiradores da cultura greco-romana. E alternativa 5. A visão racionalista do mundo foi substituída pela fé. Estão corretas 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 2 e 4, 5, 4 e 5. A alternativa correta é a letra D, tá? 2 e 4. A classe burguesa desenvolveu a capacidade de competição, aumentando a concorrência. E os humanistas foram grandes admiradores da cultura greco-romana. E aqui vale ver 2 pontos. Primeiro, a questão da burguesia, da onde vem o termo burguês, né? Vem do termo burgos, cidades ou vilas muradas ao pé de um castelo. Eram compostas, essas cidades, chamadas burgos ou vilas, né? Eram compostas por comerciantes que vieram a ascender a uma classe social importante no final da Idade Média, devido à queda do feudalismo. Então, nós devemos lembrar que no final da Idade Média, o período feudal, ou seja, os senhores feudais, que eram grandes proprietários de terras, que eram da nobreza, né, e que tinham e a vida praticamente era a maioria no campo. Então o feudalismo ele acaba em queda, e aí então com a queda do feudalismo a burguesia tem a possibilidade de ascender de maneira social, e aí tornando-se uma classe social importante, tá? Que são as figuras desses comerciantes que já viviam nos burgos ou cidades e vilas muradas ao pé do castelo. Então, ao invés de viver em castelo, agora a importante sociedade no final da Idade Média vivem nas cidades. Então, as cidades são o grande centro importante aí desse período, tá? E os burgueses, né, essa classe burguesa, eles tiveram a oportunidade de reforçar a sua ascensão com a reforma protestante. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque julga-se de forma inadequada e até com uma interpretação incorreta, falando que a burguesia ela foi criada pelo movimento da reforma protestante. Isso não é verdade, tá? O que acontece? A reforma protestante ela apresenta o seu conceito sobre o trabalho, os reformadores, que agrada a burguesia e que vem ao encontro daquilo que a burguesia acreditava. Aí eles, então dá pra gente pegar carona nesse movimento. E aí eles se fizeram valer do movimento da reforma protestante para poder então se tornarem mais influentes na sociedade do período renascentista, tá? Então é importante que nós tenhamos isso em mente, né? Porque geralmente fala que o movimento burguês e capitalista surgiu com a reforma protestante. Não é verdade, tá? A reforma protestante ela fala, e a gente verá mais adiante, acerca da importância do trabalho, e Calvino falava da importância de poupar, mas esse poupar na verdade não era para um enriquecimento, né? Mas esse poupar, que ele chama de frugalidade,
era justamente ajuntar um dinheiro para poder ajudar o próximo, o necessitado, tá? E nós temos o humanismo, que é o retorno aos clássicos greco-romanos, especialmente Platão e Aristóteles. Muito mais Platão do que o próprio Aristóteles. Mas por que mais Platão que Aristóteles? Por causa do ódio e do repúdio que os humanistas têm dos escolásticos, tá? Que era o movimento de ensinamento de teologia e filosofia nas universidades, em que se fazia a conciliação da fé cristã com a filosofia, ou melhor, era a racionalização da fé cristã através da ontoteologia, ou seja, da ontologia juntamente com a metafísica, tá? A metafísica cristã em especial, tá? E aí a base é justamente Aristóteles, principalmente Aristóteles, tá? E o principal expoente do pensamento aristotélico na Idade Média com o movimento escolástico é o grande e eminente filósofo Santo Tomás de Aquino, tá? Então, o que nesse período do Renascimento os humanistas fazem? Eles retornam aos clássicos, repúdio ao movimento escolástico e um pouco desse repúdio a Aristóteles por causa da influência que ele exerceu sobre o pensamento dos escolásticos. É claro que muitos compreendiam que os escolásticos, na verdade, deturparam o pensamento de Aristóteles com as suas interpretações, tá? Lutero era um deles, apesar que ele tinha um certo... o Heidegger fala que Lutero odiava Aristóteles, mas Lutero ele era um grande admirador de Aristóteles e ele culpava os escolásticos por deturpar o pensamento aristotélico, tá? Então vamos lá. Quinta questão, são 10 que eu vou trabalhar com vocês aqui nesse vídeo curtinho. Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. São alternativas corretas referentes ao Renascimento, tá? Afirmativa 1. O progresso econômico e social dos fins da Idade Média criou o clima de euforia e autoconfiança na burguesia, de que a arte renascentista foi a expressão máxima. Afirmativa 2. A invenção da imprensa por Gutenberg facilitou a difusão dos ideais renascentistas, tá? Afirmativa 3. O apoio da burguesia industrial do sul da Itália explica a causa da prioridade italiana no Renascimento. Quinta afirmativa. O espírito de observação e crítica, livre exame que surgiu durante o Renascimento favoreceu o progresso de várias ciências. E, por fim, alternativa 6, as riquezas provenientes do Oriente favoreceram o surgimento de grandes escritores renascentistas em Portugal, como Camões, Miguel de Cervantes e Tomás Moros. Estão corretas as afirmativas 1, 2 e 5, 1, 3 e 6, 2, 3 e 4, 3, 5, 3, 4 e 6 e 4, 5 e 6. Então vejamos qual é a correta, é a letra A, tá? 1, 2 e 5. Progresso econômico e social, a invenção da imprensa e o apoio o espírito de observação crítica do livre exame. Mas eu quero comentar aqui nessa questão sobre a imprensa, tá? A imprensa ela surgiu no ano de 1455. O seu inventor foi um alemão chamado Johannes Gutenberg e ela trabalhava no sistema de tipografia, que eram tipos, letras móveis, tipos produzidos em cobre e alocados em uma base de chumbo que recebiam a tinta e recebidas depois no papel. A primeira obra a ser impressa foi a Bíblia de Gutenberg, tá? Em latim, e foram impressas 300 exemplares com 641 páginas, e o tempo que levou para fazer a impressão desses 300 exemplares foi de 5 anos, tá? E aí, a partir da invenção de Gutenberg, depois a imprensa ela é modernizada mais adiante, e aí então você tem
a maior disseminação de produções literárias na história, tá? Que aí em massa essas produções literárias elas eram impressas e distribuídas, tá bom? Então vamos lá. Número 6. Universidade Federal do Paraná, 1999. Então vamos lá. Na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, afirmativa 1, na inspiração artística da Renascença, os motivos religiosos constituíram uma exceção no conjunto das obras do período. Este foi o caso de Velázquez e Rembrandt. 2. A arte renascentista preocupou-se com o homem e, tecnicamente, como o jogo de cores, luzes e sombras, perspectiva e movimento. 3. Os princípios do racionalismo e o humanismo tiveram origem na teologia medieval, que defendia a independência da razão frente ao mundo espiritual. 4. O homem do Renascimento considerava-se inserido num tempo novo, que expressava a concepção de mundo de uma sociedade marcada pelo desenvolvimento da economia mercantil. 5. O Renascimento artístico optou pelo gradual abandono dos valores e formas da antiguidade clássica que haviam sido resgatadas durante a Idade Média. E 6. As grandes navegações, ao abrirem novos mundos à exploração dos europeus, contribuíram para o questionamento de valores filosóficos e culturais na época moderna. Estão corretas a 1, 3 e 5, B, 2, 3 e 4, C, 1, 2, 4 e 6, D, 3, 4 e 5 e E, 4, 5 e 6. Então vejamos qual é a correta. É a alternativa C, tá? 2, 4 e 6, tá? Então seria: a arte renascentista preocupou-se com o homem e, tecnicamente, o homem, ou seja, a medida de todas as coisas. Deve-se lembrar que a base filosófica do Renascimento é o humanismo, tá? E o humanismo pregava que o homem é a medida de todas as coisas. Depois, a 4, o homem do Renascimento considerava-se inserido no mundo novo e as grandes navegações. E sobre elas eu quero falar um pouquinho. As grandes navegações, esse período foi das chamadas grandes navegações, em que grandes exploradores europeus foram para o mar desconhecido. E aqui 2 países se tornaram pioneiros nesse processo das grandes navegações, nesse período das grandes navegações: Portugal e Espanha, tá? A península ali ibérica é pioneira, então se torna pioneira nas grandes navegações rumo ao mar desconhecido. Em Portugal, por exemplo, você tem a formação da famosa Escola de Sagres, que era uma escola de estudos náuticos, que procurou também desmistificar alguns mitos que eram disseminados referentes à questão da navegação, como, por exemplo, o mito de que você navegando em direção ao horizonte há um grande abismo em que há uma criatura marinha com a boca aberta que devora então as embarcações, né? Então a Escola de Sagres ela tinha esse papel de trabalhar os estudos náuticos e mostrando aí principalmente o pioneirismo português e também espanhol, tá? Tem um texto de um português chamado Antério de Quental, chamado A Queda dos Povos Peninsulares, que ele faz uma severa crítica aos portugueses e espanhóis, que, mesmo sendo os pioneiros nas grandes navegações, foram países que depois ficaram estacionados, parados no tempo. Por quê? Porque acumularam grandes riquezas, mas ao invés de fazerem como os demais países, Inglaterra e França, que foram se desenvolvendo e tornando-se grandes potências, gastou-se todas as riquezas que adquiriram com coisas supérfluas, né?
Então, a crítica do Antério de Quental é justamente sobre isso. Porque ele vai falar, olha, mas isso aconteceu porque Portugal e Espanha não tinham os heróis que a Inglaterra, por exemplo, e a França tinha. A França tinha Calvino, né? A Inglaterra tinha outros heróis. Mas quem eram os heróis portugueses? Os jesuítas. E os jesuítas eram um péssimo exemplo para os povos peninsulares. E aí ele faz uma crítica severa ao movimento jesuíta, tá? Então, e ele fala e justamente acusa o movimento jesuíta de ser a principal causa, uma das principais causas da queda dos povos peninsulares. São 3 causas e uma delas é justamente a questão dos jesuítas, tá? Agora vamos para a reforma, tá? Tem algumas questões da reforma que eu separei para trabalhar com vocês. Então, de forma bem breve aqui, tá? Unifesp. Se um homem não trabalhar, também não comerá. O apóstolo Paulo, né? São Paulo. O texto acima traduz a ideia defendida pelo alternativa A, protestantismo de Lutero, alternativa B, protestantismo de Calvino, alternativa C, catolicismo da Idade Média e alternativa D, catolicismo da Contra-Reforma. Então vamos lá. Alternativa correta, alternativa B, de Calvino, tá? Vamos entender um pouco essa questão do trabalho, tá? Para o movimento da Reforma Protestante, o trabalho ele era relacionado com a fé cristã, tá? Então todo trabalho lícito ele era abençoado por Deus e relacionado com a fé. Nenhum trabalho ele era considerado absolutamente secular, tá? Então não havia esse conceito, atividade religiosa e secular. Não havia essa dicotomia, essa separação. Mas, ou seja, quem exerce um trabalho lícito, justo, ele está exercendo um trabalho a serviço de Deus. Então esse era o pensamento da Reforma Protestante, tá? É o pensamento da Reforma Protestante. E Deus nos reforma por meio do trabalho. Lutero ele afirmava que Deus capacita o homem para o trabalho que ele virá exercer. Então, por exemplo, um homem que trabalha numa fazenda, né, cuidando de bicho. Então ele cuida de bicho porque Deus o capacitou para aquele trabalho. Então aquele trabalho que ele viria a exercer, Deus o capacitou. E esse trabalho é tão honroso quanto um pastor ou um padre pregando na igreja, tá? Então esse era o pensamento de Lutero. Calvino ele diz que os homens agradam a Deus com as atividades lícitas. Então todo trabalho que é lícito é algo que o homem faz agradando a Deus e cultuando a Deus. Esse é o pensamento de João Calvino, tá? E Calvino ele falava da importância de você poupar, tá? Então ele falava o seguinte: você trabalha e você recebe o que é justo do seu salário, você recebe o fruto do seu trabalho e você deve poupar. Mas por que você deve poupar? Você deve poupar o seguinte: você usa o dinheiro, parte do dinheiro que você ganhou para o seu próprio sustento e a outra parte você guarda, mas você guarda para ajudar ao próximo, para ajudar o que é necessitado. Por isso que na Reforma Protestante era muito comum você ver no centro uma igreja, ao lado da igreja uma escola e no outro lado da igreja um hospital. Então era escola, igreja, hospital, ou igreja no meio, escola de um lado e hospital de outro, tá? Porque havia questão de poupar, de juntar dinheiro, mas juntar dinheiro não para acumular riquezas, mas para ajudar ao necessitado, tá? Por exemplo, Lutero ele era contra a cobrança de juros, né? Então ele era contra a questão de emprestar dinheiro e também contra a questão de você cobrar o dinheiro que foi emprestado. Calvino, de forma diferente, ele falava: não, você pode emprestar, mas você deve cobrar esse ressarcimento de maneira justa, não com juros absurdos, né? Então são pensamentos diferentes aí desses dois
grandes reformadores, mas que consideravam o trabalho como algo importante e abençoado por Deus para o ente humano, tá? Vamos lá então. Outra questão de número 8, FCC, São Paulo, né? O ato de supremacia promulgado por Henrique VIII na Inglaterra contribuiu para: alternativa A, divulgar intensamente a doutrina calvinista no país, sobretudo na região da Escócia. Alternativa B, iniciar a expansão externa, formando assim as bases do Império Colonial Inglês. Alternativa C, promover a reforma anglicana ao mesmo tempo em que contribuiu para a centralização do governo. Alternativa D, implantar o catolicismo no reino, o que foi acompanhado de repressão aos reformistas. E alternativa E, restaurar os antigos direitos feudais que foram limitados pela Carta Magna de 1215. Então vejamos qual é a alternativa correta. É a alternativa C, tá? A promoção da reforma anglicana e para a centralização do governo. É importante nós lembrarmos o seguinte: Henrique VIII, ele era o rei inglês e vinculado à Igreja Católica, tá? No período medieval, os reis, eles temiam os papas. Por quê? Porque a igreja é o reino de Deus. Na concepção católico-romana, a igreja é o reino de Deus. E onde a igreja está instalada, ali está o reino de Deus. Então, o pavor que os reis tinham naquela época era de ser excomungados. Por quê? A excomungação, ela tem dois aspectos importantes. A questão da fé, né? Porque ser excomungado da Igreja Católica é você ser excomungado do reino de Deus. E se você é excomungado do reino de Deus, você está no inferno. E o outro ponto é a questão política, porque você acaba sendo mal visto pelos outros nobres, pelos outros reis, assim por diante. Então, era muito comum os reis atravessarem a Europa em neve para implorar o perdão do Papa. Por exemplo, se você pega lá a questão de John Hus, né, o imperador Sigismundo lhe havia oferecido um salvo-conduto para que ele pudesse se defender perante a Inquisição Católica, mas ele voltou atrás quando foi ameaçado de excomunhão, né, porque a Igreja Católica não condenava um rei a fogueira, mas podia excomungá-lo, e isso era algo terrível, né? Então, por essa razão, para não perder o seu prestígio perante a sociedade por causa da força da igreja, também, né, além da questão da fé, os reis então faziam isso, imploravam o perdão do Papa. No caso de Henrique VIII, ele queria separar da sua esposa, Catarina de Aragão, e casar-se com Ana Bolena. Só que a Igreja Católica a Católica Romana considera o casamento um sacramento, um dos 7 sacramentos que há na Igreja Católica, né, juntamente com a Eucaristia e o batismo. E então ele rompeu com a Igreja Católica, divorciou-se de Catarina de Aragão, casou-se com Ana Bolena e fundou, mediante o movimento protestante que já estava forte e influente na Inglaterra também, ele fundou a chamada Igreja Anglicana, né? E aí, no ato de supremacia, o parlamento constituiu o rei, deu poderes ao rei como único chefe supremo na igreja e na Inglaterra. E aí, então, ele ficou sendo como o Lorde Protetor da Inglaterra e também o chefe supremo da igreja. E aí, por causa disso, alguns que foram contrários a esse pensamento acabaram sendo perseguidos e mortos, tá? Vamos lá. Número 9. Já estamos perto de acabar, tá? O intuito é não passar de 1 hora. Nos começos do século XVI, teve início a reforma religiosa, ou reforma protestante, tá? Com a atuação de Martinho Lutero, monge agostiniano, então em Wittenberg. Sobre as causas desse movimento, é correto afirmar: os reformados tiveram apoio da burguesia, desejosa em firmar sua atividade capitalista de obter lucros limitados pela igreja e indicativos de pecado.
2. Um sentimento nacionalista surgia na Alemanha e norte da Europa, passando o Papa a ser visto como um estrangeiro e a interferir em assuntos internos. 3. Em matéria de religião, ocorreu o abuso dos setores do clero, com a exploração das relíquias sagradas e venda de indulgências. 4. O documento inicial que desencadeou a reforma luterana foi a Declaração de Augsburgo, redigida por Felipe Melanchthon. 5. Ao tempo do início da reforma luterana, era o Papa Júlio II, né? Ao tempo do início da reforma luterana, era Papa Júlio II, mecenas do Renascimento, e que interpretou o ato de rebeldia de Lutero como uma simples querela de agostinianos contra dominicanos. Estão corretas 3, 4 e 5, 2, 1, 2 e 5, apenas 2 e 3, apenas 3 e 5, apenas 4 e 5. Então vejamos a alternativa correta. Apenas 2 e 3, tá? Que estão corretos. Um sentimento nacionalista e o documento inicial que desencadeou a reforma. Aliás, 2 e 3, né? Perdão, gente. 2 e 3, tá? Em matéria de religião, ocorreu o abuso dos setores do clero com a exploração das relíquias sagradas e vendas de indulgências, tá? Então eu quero comentar um pouco disso aí com vocês. É o seguinte: a reforma protestante, ela não começa em Lutero, tá? A reforma protestante, ela tem em Lutero o seu ponto álgico, o seu ápice, tá? Mas ela começa bem antes. Só que nós precisamos entender que no período da Idade Média, alguns fatos chocaram o mundo. Entre eles, a guerra, né? As guerras, principalmente as guerras que envolveram as cruzadas, que era a guerra dos cristãos contra os muçulmanos, principalmente na investida para a tomada de Jerusalém, que havia sido já conquistada pelos islâmicos, tá? E outro ponto importante foi a peste negra, tá? Que foi o maior surto na humanidade de doença infecto-contagiosa, tá? Muitos nobres morreram, inclusive a filha do rei da Inglaterra acabou, com apenas 14 anos, ela acabou se tornando vítima da peste negra ou peste bubônica, que é a peste que é uma doença proveniente da pulga do rato, tá? O que acontece? Diante dessas situações, dessa pandemia da peste negra que matou milhares de pessoas no mundo e muitíssima gente na Europa, e as guerras, muitas pessoas acharam que já era o apocalipse em cumprimento, e aí passaram a ficar desesperadas e apavoradas com a questão da danação eterna, da condenação ao inferno, e ficar pensando: olha, o apocalipse está chegando, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? O que vai acontecer comigo? E aí então as pessoas começaram a se preocupar com o seu futuro, né? Com a vida após a morte, com o seu futuro, o que aconteceria com elas. E aí então, com o medo de pecarem e perder a salvação, elas desenvolveram modos de defesa, ou procuraram a praticar modos de defesa contra o pecado. E quais são eles? A intercessão aos santos e à Virgem Maria, né, que foi exploradíssimo nesse período, nessa questão, né, dos modos de defesa contra o pecado. A confissão auricular, que levava a uma vida de indulgências, tá? E essa vida de indulgências, ela era obtida de duas formas: pela confissão e a comunhão, tá? Que envolvia a questão das esmolas, mas a indulgência, ela não absolutamente era alcançada por meio das esmolas, mas as esmolas, elas faziam parte desse processo de uma vida de indulgências, tá? Porque essa vida de indulgências era algo que, obtida pela confissão e comunhão e pela caridade, visava um caráter piedoso, tá? Mas a indulgência, por causa do desespero do povo, resultou na compra da salvação. E aí então
com a finalidade que a igreja na época, ou melhor, a liderança da igreja, o clero na época tinha interesse de concluir a construção da Basílica de São Pedro em Roma, então usou a questão da vida de indulgências como compra de salvação. E aí você tem o maior inquisidor, né, na questão das indulgências, que é o alemão John Tetzel, né, que ele dizia que quando a moeda caía, o som do tilindar da moeda caindo no fundo do cofre, era mais uma alma que saía do purgatório em direção ao céu, tá? Mas originariamente, vai lembrar, a vida os modos de defesa contra o pecado, né, que era a intercessão aos santos, a confissão auricular, levava a uma vida de indulgências, cuja essa vida de indulgências era obtida pela confissão e comunhão e caridade, com finalidade de um caráter piedoso, tá? A vida de indulgências era um aspecto da piedade cristã e não a compra da salvação. Então, a partir do desespero do povo, do resultado do desespero do povo, é que a indulgência se torna aí então a compra de salvação, mas até então não era, tá? Então isso é algo importante que nós devemos ter em mente. Lutero, né, surge então nessa época, era um monge agostiniano que desejava reformar a igreja. Lutero nunca teve o interesse de formar uma igreja nova, ele queria reformar a igreja, né? Só que aí então ele acabou sendo excomungado pelo Papa, né? Papa Leão X, e ele mostra a bula papal na sua cidade, Wittenberg, e depois queima a bula papal, e aí funda-se então a Igreja Reformada Luterana, tá? E uma das principais doutrinas que foi pregada por Lutero em suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg é a doutrina da justificação pela fé, né? Então a pessoa não é justificada pelas obras, mas pela fé, porque o católico romano ele caiu no erro de que as obras levam o indivíduo à salvação, tá? Então aí é uma compreensão incorreta das indulgências, que depois se tornou a compra de salvação, beleza? Número 10, tá? Já estamos acabando aí. Minha aguinha está aqui também. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? No século XVI surgiu na Europa um movimento de caráter religioso, político e econômico que deu origem à Reforma Protestante, iniciada como uma reação, tá? E aqui é importante o seguinte, tá, gente? A Reforma Protestante originariamente foi um movimento confessional, tá? Isso é muito importante, tá? Apesar de que tem aqui as alternativas, mas uma coisa que nós devemos ter em mente referente à Reforma Protestante é que foi um movimento de caráter confessional. Qualquer outra situação ou qualquer outra motivação que tenha surgido em seguida, seja político, econômico ou social, são desdobramentos desse movimento, tá? Mas originariamente é um movimento confessional que procurou trabalhar a renovação e a purificação da fé e da igreja cristã, tá? Então vamos lá. Alternativa A, ao progresso do capitalismo comercial, né, que a reforma foi uma reação que preconizava o lucro e estimulava o desenvolvimento das atividades mercantis condenadas pela Igreja Católica. B, a crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada, do luxo do alto clero, da venda de cargos eclesiásticos e de relíquias sagradas. C, a teoria religiosa católica, que estava alicerçada na predestinação absoluta, na salvação pela fé e no livre exame da Bíblia. E a alternativa D, ao fortalecimento do Estado Nacional Absolutista, cuja consolidação representava o apoio à teoria da supremacia e do universalismo e do poder papal. Então vamos lá. A alternativa correta é a alternativa B, tá? Ou seja, a crise da Igreja Católica
que se manifestava através da vida desregrada, do luxo do alto clero, da venda de cargos eclesiásticos e das relíquias sagradas, tá? A crise da igreja, ela acontece de algumas formas. Lembre-se que nós falamos que as pessoas estavam buscando modos de combater o pecado, né? Que era a intercessão aos santos e à Virgem Maria, a confissão auricular, tudo mais. Toda a arte produzida nessa época, toda a música que era composta nessa época e qualquer movimento cultural que era realizado nessa época tinha essa temática da questão do juízo final, da nação, da importância de você buscar esses modos de combater o pecado, de uma vida de indulgências através da confissão auricular e da comunhão, e também da piedade por meio das esmolas, assim por diante. Mas a igreja estava entrando numa crise. Por quê? O clero começou a inserir elementos profanos na fé cristã. Entre eles, missas que eram celebradas sobre temas de canções mundanas, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo para entendermos melhor. É você fazer uma missa com a música da Anitta, por exemplo, né? Então você vai inserir canções mundanas em algo religioso. Então era isso que estava acontecendo, né? Se bem que, né, deixa para lá. Mas eu vou fazer um comentário aqui, mas deixa quieto. Então, deixa a critério de vocês. Então, é um exemplo para que vocês possam ver referente a isso. Então, elementos que não fazem parte da fé cristã eram considerados profanos, eles eram então inseridos, tá? A comercialização da fé nas vendas de indulgências, que eu já expliquei para vocês que originariamente indulgências levavam um caráter da piedade e a um modo de combate do pecado. Sacramentos, né? A exposição e aquisição de relíquias. Então, por exemplo, as pessoas pagavam para ver o crânio de João Batista, para ver os pregos que foram usados na crucificação de Cristo e assim por diante. O clero, né, foi desacreditado, havia descrédito do clero, porque o clero, os religiosos da época, eram mergulhados em vícios e haviam abandonado o povo, tá? O filme Lutero, por exemplo, que é um filme muito interessante tratando sobre a reforma protestante, e ele é um filme mais recente, ele mostra Lutero reclamando com o seu pai espiritual sobre clérigos que frequentavam prostíbulos, ou melhor dizendo, prostíbulos para clérigos, né? E aí ele fala que Roma era um esgoto a céu aberto, havia corrupção, a venda da fé, comprava-se tudo com dinheiro e ambicionava o poder. Então, o descrédito do clero, que era mergulhado em vícios e havia abandonado o povo, tá? Nesse processo, nessa situação, surgiu então os leigos, né, que procuraram contribuir para a renovação e reforma da igreja. E aí essa contribuição leiga, os leigos começaram a entrar em confronto com os sacerdotes. Então é uma situação que ocorreu nesse período. E também a contribuição humanista, tá? Muitos humanistas eram cristãos piedosos e procuraram contribuir com a reforma e a restauração da fé cristã, tá? Então, houve esse processo de reforma, de pré-reforma da igreja cristã, tá? E aí você tem a figura de Wycliffe, você tem a figura de John Huss, você tem a figura de Savonarola. Mas, além destes, você tem outras figuras importantes que proporam uma renovação da igreja, tá? Por exemplo, a visão humanista, ela propôs o abandono da Vulgata Latina de São Jerônimo, que é a tradução da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo, para o latim, né? E pregava-se a tradução da Bíblia para a língua do povo. Outro ponto importante era que era sugerido pelos humanistas, era o retorno aos clássicos. Então, estudar os clássicos
para melhorar a questão da fé cristã, tá? Principalmente Platão e Aristóteles, deixando de lado os escolásticos, mas retornando aos clássicos para uma melhor difusão e crescimento cultural. E aí você tem algumas figuras importantes, por exemplo, Erasmo de Roterdã, ele era um grande humanista e um cristão muito piedoso. E ele trocou correspondências com Lutero, né? E essas correspondências se tornaram ofensas pessoais, tá? Então, briga de cachorro grande aí. Então você vai ver Lutero e Erasmo entraram em discussões seríssimas, né? E ofensas pessoais em que um acaba chamando o outro de porco, de traidor e assim por diante, tá? Aí você tem Lutero, que estudou com grandes humanistas. Você tem Calvino, que também estudou com grandes humanistas, né? E você tem Zwinglio, que também estudou aí com grandes humanistas e foi um grande teólogo, atuando ali na região de Zurique, na Suíça. Enquanto Calvino, nascido na França, ele vai desenvolver o seu trabalho principalmente na cidade de Genebra, na Suíça, tá? Vamos para a próxima questão. Acho que tem mais uma além dessa. Então vamos lá. Na Alemanha do século XVI havia grande contradição entre o que a Igreja Católica pregava e o que se praticava. Nos principados, as dificuldades eram enormes. Os camponeses sentiam-se sobrecarregados de impostos. As cidades ansiavam por liberdade. O clero desprezava sua missão espiritual. Muitos bispos levavam uma existência de prazer, o que ofendia os crentes sinceros e simples. Os abusos apontados no enunciado geraram um ambiente favorável à aceitação do novo credo sustentado por alternativa A, Henrique VIII, B, John Knox, C, John Huss, D, João Calvino e Martinho Lutero. A resposta certa é letra E, tá? Martinho Lutero. Só que vale lembrar algumas coisas aqui interessantes, tá? Antes de Lutero, nós temos John Wycliffe, na Inglaterra, que pregou contra a infalibilidade papal e a favor da reforma da igreja. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, tá? John Wycliffe também escreveu várias obras. Só que essas obras elas foram publicadas no final da vida de Wycliffe e após a morte de Wycliffe, tá? O que fez com que a igreja se contentasse em apenas condená-lo como herege, tá? John Huss já foi um caso totalmente diferente. Ele pregava contra a infalibilidade papal. Ele também procurou fazer com que a Bíblia chegasse nas mãos do povo na sua linguagem, mas ele foi preso e condenado à fogueira e foi queimado em praça pública, tá? E você tem Jerônimo Savonarola, na Itália, um padre, um frade, né, que denunciou a família Médici e foi condenado à fogueira também pelo Papa Alexandre, tá? Isso é importante que nós tenhamos em mente. Então houve esse período dos pré-reformadores, que são assim chamados. Só em 1517, perdão, é que o jovem monge Lutero prega suas 95 teses na abadia de Wittenberg, tá? E aí então pregando-se principalmente contra as indulgências. E aí nesse aspecto, nessa ação de Lutero, é que a reforma protestante atinge o seu ponto auge, né? Aí você tem Lutero, você tem na Alemanha, você tem Zwinglio na cidade de Zurique e você tem Calvino na cidade de Genebra, tá? Outro ponto importante que nós devemos lembrar é que a reforma protestante ela tem pelo menos 3 doutrinas fundamentais: a infalibilidade da Bíblia, ao invés da infalibilidade papal. Não é o Papa que é infalível, mas a Bíblia é infalível, tá? E a Bíblia ela é considerada a palavra final que supera a tradição da igreja. Então, ou seja, o que tem mais peso é a Bíblia, por isso ela é infalível, ela é
inerrante e inspirada, a justificação pela fé, ou seja, o que faz com que o crente seja declarado justo diante de Deus é a sua fé, né? Ou seja, Deus o declara justo e ele recebe essa justificação pela fé, tá? Então, não é por obras, mas é pela fé que a pessoa ela é justificada e toma posse dessa justificação. E por fim, o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, o crente não precisa mais fazer a confissão auricular. Cada crente é um sacerdote. Então, em nome de Cristo, cada crente pode dirigir-se a Deus e fazer a sua própria confissão. E esse ponto do sacerdócio universal dos crentes também nos leva à livre interpretação das Escrituras. Então, como havia a livre no movimento, e isso aí vai justamente soa semelhante à proposta do movimento renascentista, que era a liberdade, a livre crítica, né? A liberdade de interpretação e a livre crítica. Na Reforma Protestante, há a liberdade para a interpretação das Escrituras. Então, o crente comum ele tem a liberdade de interpretar as Escrituras. É claro que depois você verá Calvino, principalmente, falando que essa liberdade ela tem um certo limite. Ela tem que ser pautada sob uma base teológica, mas não tirando a liberdade do crente de interpretar a Bíblia, ou de exercer essa livre interpretação, tá? Outro ponto importante também que vale lembrar é que a Itália é o único país da Europa onde a reforma protestante não teve forte influência, tá? Então, a reforma ela se espalhou para todos os demais países da Europa, exceto a Itália, tá? A Itália, Portugal e Espanha, tá? Então você tem a Itália e os da Península Ibérica, tá? São alguns dos países em que a reforma protestante não logrou muito êxito, tá? Principalmente na Itália. Na Itália não teve êxito praticamente nenhum. Não houve uma influência poderosa da reforma protestante na Itália. A França ficou dividida entre católicos e protestantes e havendo conflito entre eles, né? Então, uma época era católicos atacando protestantes, protestantes atacando católicos, e também houve muitos confrontos entre protestantes e protestantes, tá? Como no caso da guerra entre luteranos e crentes do movimento chamado Anabatista, que era um movimento de rebatizamento, tá? Rebatizadores, que consideravam que o verdadeiro batismo era o batismo de João e era um batismo realizado na vida adulta, tá? Que é o batismo por imersão, que eles falavam que era o batismo ideal, o batismo verdadeiro, não por aspersão, mas o batismo por imersão. Tanto é que, em decorrência disso, muitos anabatistas foram presos em gaiolas e mergulhados no rio, mortos, né? Dessa forma, por causa do seu pensamento. Esses creem na imersão, então vamos te afundar. Então, teve isso também, tá? A Contra-Reforma, ela foi uma resposta católico-romana aos protestantes, tá? E foi um movimento, o movimento criado foi a chamada Companhia de Jesus, que foi criada por um cristão católico chamado Inácio de Loyola, que foi um ex-militar, que ele pegou então todo o conhecimento de estratégia militar que ele tinha e conciliou com o movimento religioso da Igreja Católica Romana. E aí, a partir daí, a Igreja Católica Romana passa por uma renovação nessa resposta, enviando missionários para vários lugares do mundo e também abrindo novas escolas e novos seminários de teologia, tá? Então, a Reforma Protestante ela não somente contribuiu para o movimento renascentista, né? No aspecto religioso, mas contribuiu também com a própria Igreja Católica, que viu a necessidade de um redespertamento, que viu a necessidade de
responder a esse movimento da reforma protestante que estava ocorrendo com uma renovação dentro do seu seio, tá? Então vamos lá, pontos interessantes que eu quero trazer para vocês. Esse é o final, 1 hora e 5 minutos, não quero ir mais para não ser cansativo. É sobre a questão da Eucaristia, tá? Ou Santa Ceia. Então há 4 pontos importantes, tá? O primeiro deles é a transubstanciação, que é o conceito católico romano, até hoje é esse conceito, em que o pão e o vinho da missa, né, transformam-se no corpo e no sangue de Cristo. Então você vê lá o padre com a hóstia e com o vinho, então literalmente ali está o corpo e o sangue de Cristo transformados ali nesses elementos, tá? Os luteranos, que afirmavam sobre a consubstanciação, o corpo e o pão e o vinho não se transformam no corpo de Cristo, tá? E nem no sangue, mas o corpo e o sangue de Cristo está junto com o pão e o vinho, tá? Esse é o pensamento do movimento luterano. Zwinglio, diferentemente dos luteranos, dizia que na verdade não é nem transubstanciação nem consubstanciação, mas é um memorial. E aí, com base na passagem de 1 Coríntios 11, 23 a 30, Zwinglio fala que é em memória de mim, tá? E aqui, um dos pontos da briga terrível entre Zwinglio e Lutero foi justamente sobre a questão da Eucaristia, tá? Então falava, não, mas o corpo e o sangue de Cristo está junto com, não é memorial. E aí eles brigaram, e por causa dessa briga houve um rompimento entre Zwinglio e Lutero. E aí então Zwinglio não enviou, Lutero não enviou, por causa disso, não houve, melhor dizendo, envio de soldados alemães para ajudar Zwinglio na sua campanha contra os católicos no cantão suíço, tá? Por causa dessa briga, e foi uma briga feia mesmo, tá? A ponto de Lutero falar que Zwinglio não era cristão. Então, a coisa foi feia mesmo. Esse foi um dos pontos. Há outros, né? Mas o principal mesmo da querela entre eles foi a questão da Santa Ceia ou Eucaristia. Calvino, por sua vez, ele já tem um ponto diferente. Ele fala que a Santa Ceia é a presença real e espiritual de Cristo. Calvino é mais complicado aqui, porque Calvino ele tentou fazer um meio de campo entre a consubstanciação e o memorial. Por quê? Porque para Calvino não é transubstanciação, como o católico pensa, não é a consubstanciação e muito menos o memorial. Mas é mais do que isso. Na verdade, é a presença real e espiritual de Cristo, como o pão e o vinho. Assim como o pão e o vinho estão presentes ali no momento da Eucaristia, Cristo está realmente e espiritualmente presente no meio do seu povo. E assim como o pão e o vinho alimentam as pessoas, o Espírito de Cristo realmente e espiritualmente alimenta a alma do cristão, para que ele possa viver em obediência, tá? Então esses são os 4 pontos importantes acerca da Eucaristia. Só tem esses, tá? Aí você tem, durante esse período, o confronto entre protestantes e católicos, protestantes e alguns estudos sobre a reforma protestante, tá? Então você tem, por exemplo, Max Weber, que escreveu a obra a Reforma Protestante, o Espírito do Capitalismo. Você tem Karl Marx, que faz uma análise da Reforma Protestante como uma luta de classes. Você tem os discípulos de Freud, que fazem uma análise psicológica da Reforma Protestante e fazem uma análise psicológica principalmente de Lutero e assim por diante, tá? E outros estudos sobre a Reforma Protestante. Quem trabalha um pouco isso é um historiador francês chamado Jean-Jacques Delumeau, tá? Na obra chamada O Nascimento e a Reafirmação da Reforma, tá? É uma obra muito boa, muito interessante. Se vocês tiverem um interesse, eu tenho em PDF, eu posso mandar para vocês.
para vocês lerem, para aumentar o conhecimento de vocês sobre esse movimento importante dentro do Renascimento, que é a Reforma Protestante. E muito interessante porque assim, a Delumeau consegue pegar um assunto extenso, gigantesco, e sintetizá-lo em 300 e poucas páginas, né? E ele faz de uma maneira muito bem feita, muito bem elaborada, com um grande grau de pesquisa. Tanto é que o primeiro capítulo é só a referência, todas as referências bibliográficas que ele utilizou, ele coloca lá. Então são 50 páginas de referência bibliográfica na primeira parte da obra, e depois ele trabalha a segunda e a terceira. A segunda é a história do protestantismo, e a terceira é então que vai desde o nascimento da Reforma Protestante, daqueles períodos das questões que eu mencionei para vocês, aqui do medo das pessoas, da consumação do Apocalipse, até o período moderno, e praticamente o período contemporâneo em alguns aspectos, né? E depois ele faz um apanhado sobre os estudos que têm sido feitos referente ao movimento da Reforma Protestante, com base na filosofia marxista, com base no pensamento de Freud, do pensamento de Fromm, discípulo de Freud e outros mais, tá? E aí ele lança suas próprias conclusões acerca de estudos que podem ser feitos referentes à questão do tema, tá? Da temática Reforma Protestante. E vale lembrar mais uma vez que Renascimento e Reforma Protestante caminham juntos. Você não pode falar de Renascimento e omitir Reforma Protestante e vice-versa, tá bom? Então, isso é o que eu quis trazer para vocês hoje, que era a aula que eu ministraria para vocês no sábado, e espero que essa aula contribua para o crescimento de vocês em seus estudos, tá? Só lembrando, fiquem de olho nos editais dos concursos militares e também concentrem-se primeiramente nas disciplinas de maior peso, tá? Então olhe lá o roteiro de provas, o roteiro de estudos, concentrem-se nas provas de maior peso, tá? E depois estudem as provas de peso menor, tá? Outro ponto importante: crie o seu próprio método de estudo, a sua própria metodologia, tá? Formule o seu cronograma. Há cronogramas que você pode encontrar na internet que te ajudam, tá? Eu até passei para vocês nos sábados aí, eu andei dando algumas dicas, tá? Façam mapas mentais, é importante, esboço, fichamento para vocês estudarem, tá? E mais importante do que isso, tá? Não estudem somente para concurso e parem depois de estudar. Não. Torne os estudos algo da tripa de vocês, visceral, tá? Procurem fazer isso, porque muita gente até estuda muito para um determinado concurso, e depois que alcançou aquele objetivo, ela para de estudar, ela deixa de estudar, ela para no tempo. Não, continue sempre estudando e torne o estudo como algo visceral de vocês, tá bom? Então esse é o conselho que eu dou. Eu estou à disposição. Qualquer coisa vocês podem me chamar pelo WhatsApp, tá? E se eu demorar para responder, chame de novo. Aí eu retorno para vocês, e quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Como também, se precisar de material, de indicação de filmes, eu também estou à disposição, tá bom? Então fiquem com Deus. Uma ótima semana. As meninas do curso, parabéns, feliz Dia Internacional da Mulher para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus e até mais. Valeu!